Vamos embora conversar sobre um tema que eu particularmente tenho muito domínio, muita experiência sobre, que são as tretas de pracinha, quando pessoas diferentes, com filhos com idades parecidas, às vezes até muito diferentes também, se encontram num território comum. A pracinha. Um terreno ali que tem muita treta para se desenvolver, não apenas entre as crianças, mas entre os pais também. A gente vai falar bastante sobre isso porque eu vejo que tem muita gente muito angustiada com relação a tudo isso. Mas antes, um recadinho super especial para você. É o seguinte, se você gosta de podcast, eu preciso convidar você para conhecer os meus podcasts. Sim, eu gosto tanto de podcast que eu faço um monte. Inclusive, estou voltando agora com o meu primeiro podcast, que tinha ficado um pouquinho em hiato e agora está voltando. Sim, o Tricô está de volta. Muita gente pediu, a gente tirou uma pausa, todo mundo descansou e agora todos nós que hosteamos, né, o Tricô, estamos de volta em nova fase, com muita risada, mas com muita conversa sincera e honesta sobre a nossa vida enquanto pais e mães. Então eu tenho certeza que você vai adorar. Já vai aqui no link da descrição que você vai curtir. Se você inclusive está assistindo esse vídeo na data do lançamento certinho, saiba que o retorno oficial para o público vai ser no dia 14 de setembro. Beleza? 14 de setembro você tem um encontro com a gente, vai lá no melhor agregador que você quiser, seja no Spotify, no Deezer, aonde você quiser ouvir. Você vai lá que você vai ouvir um episódio novo. Se você já é apoiador, você já tem acesso a esse primeiro episódio com antecedência. Então vai lá em orelo.cc/tricô para poder acessar já e já ouvir agora, porque você pode. Apoiador, que ajuda a gente desde sempre, tem esse direito e tem esse privilégio. Tá bom? Vai lá, inclusive tem mais podcast chegando por aí, tá? Então fica só lançar isso aqui no ar. Tem coisa muito bacana vindo por aí também, tá bom? Pois muito que bem, vamos agora então direto pro tema da nossa conversa, que é essa coisa de treta de pracinha, que sempre foi muito crítica para muita gente. Eu, quando tinha só o Dante, também era muito difícil, porque eu ainda estava me entendendo ali sobre o que a gente faz, né? Qual que é essa etiqueta da pracinha? Se existe uma disputa de brinquedos, eu tomo o brinquedo da mão do meu filho, dou para outra criança. Se o oposto acontece, eu obrigo o outro pai ou outra mãe a dar o brinquedo de volta para mim. Aquela coisa que a gente nunca sabe se portar, porque a gente não sabe muito bem se socializar, né? Então, quando a gente chega ali na fase dos nossos filhos, a gente se embanana todo, e é por isso que eu estou fazendo essa conversa aqui hoje, para responder a mensagem que eu recebi de uma seguidora lá no meu Instagram. Se você quiser mandar pergunta, vai lá no meu Instagram, @Thiago Queiroz, você já manda logo a sua pergunta para mim, que quem sabe vira até um conteúdo aqui, tá bom? Olá! Primeiramente, eu gostaria de dizer que tanto eu quanto meu marido adoramos o seu trabalho. Ele tem nos ajudado muito. Então, se conseguir me dar um toque sobre o probleminha abaixo, pode ser em qualquer plataforma que provavelmente vamos ver. Haha. Pois é, então vou ver aqui se você tá vendo, não vou nem te avisar. Vamos ver se você vai vir falar comigo então. Mas vamos lá. Tenho uma baby de 1 ano e 5 meses, muito incrível. Estamos muito felizes com o jeito que ela vem crescendo e estamos amando ser pais e participar de todo esse processo. Mas estou tendo um pouco de dificuldade em como lidar com os demais bebês aqui do meu condomínio. Smilezinho, né? Aquele emoji de smile. Eu gosto sempre de fazer barulhinhos para os smiles. Então, levo a Alice todos os dias nos parquinhos. Aqui tem vários, é bem legal. Pô, maneiro esse condomínio aí, hein? E ela acaba fazendo amizade com as crianças maiores, tipo de 5 ou 6 anos, porque ela consegue lidar bem melhor com elas. Aí agora começa, tá, gente? Então vamos lá. Isso porque os bebês daqui, em sua grande maioria, são extremamente invasivos. Deixa um alerta aqui pro rótulo, pro julgamento, ainda mais com relação a bebês, que já não é um caminho muito legal. Então sinalizo aqui um ponto de alerta pra gente puxar lá na frente, quando a gente falar sobre toda essa história aqui. Arrancam tudo da mão dela. Tentam tirar presilha, pulseira, etc. Enfiar a mão no olho, no umbigo, no cabelo. Tentam até arrancar comida da boca dela para comer. Caramba, difícil mesmo, né? Aí ela bota entre aspas, roubam os brinquedos dela e é sempre um escarcéu para pegar de volta e por aí vai. Até aí tudo bem, porque são bebês, etc, etc. Ah, beleza, então a gente estamos aqui alinhados. O problema é que os cuidadores não conseguem lidar com tais comportamentos e me vejo encurralada sobre como agir. Fico sempre atenta e naquela pose sem graça, tentando driblar os olhares enquanto fico naquela de não pode puxar a pulseira dela, não pode tirar da mão dela e tudo mais, só que parece que não adianta e eles nunca param. Só de ver qualquer um desses babies, a Alice só falta sair correndo pro lado oposto que quer distância deles. Não sei se devo começar a ter uma postura mais firme, do tipo, não vai pegar a pulseira. Ela botou vários pontos, então por isso que eu pausei aqui,
para dar aquela energia, né, na locução. É uma situação muito chata. Parece uma anarquia muito doida que os babies podem pegar, comer e fazer o que quiserem que ninguém fala nada. Enfim, espero uma luz. Boa noite. E ela acertou porque eu estou gravando esse conteúdo aqui de noite quando os meus filhos dormem. Mas vamos lá então, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa conversar aqui, tá bom? Eu acho que a primeira coisa é, vocês são pais de primeira viagem, sua filha é pequenininha, né, tem 1 ano e 5 meses e a gente fica mesmo assim querendo proteger os nossos filhos de tudo. Não estou dizendo que a resposta para o seu dilema, pro dilema de tantas pessoas que estão na mesma situação, seja largar e ver o que vai acontecer com os nossos filhos, porque eles não sabem cuidar de si mesmos, eles precisam, né, da nossa ajuda, do nosso suporte, do nosso cuidado, porque eles são pequenos, eles dependem da gente mesmo, né? Mas a gente às vezes cai numa cilada, vou dizer assim, que meio que faz com que a gente pense que os nossos filhos são grandes vítimas e que todo o resto do mundo é mau, é malvado. Inclusive outros bebês. Inclusive bebês da mesma idade, ou de idade muito próxima dos nossos filhos. Quando que na verdade não deveria ser assim. Sabe aquela coisa de, os babies lá são muito invasivos e eu liguei um alerta? É porque bebês não são invasivos. Bebês, assim, não têm ainda uma personalidade tão desenvolvida e pronta para mostrar para fora, nessa idade pequenininha de 1 ano, para demonstrar que são extremamente invasivos, sabe? Então, assim, não é exatamente isso. Eu acho que está aí vindo muito de uma angústia sua de tentar proteger sua filha de tantos puxões, tantos roubos de comida, tantas, né, coisas que você não consegue depois desfazer, e uma sensação de impotência porque você vê que os outros pais não estão fazendo aquilo que você gostaria que eles fizessem. Viu? Entendeu a diferença? Eu não estou falando que os pais estão errados. Eles não estão fazendo e não estão atendendo às suas expectativas com relação a como lidar com essas situações. E talvez, se você parar para pensar, eles não saibam lidar com essa situação tanto quanto você não sabe. E todo mundo fica meio assim, né? O que eu faço? É claro que tem pais que não estão nem olhando para o filho, né? Ficam só no celular e isso é realmente um problema. Mas eu acho que existe uma dificuldade maior aí, que é essa dificuldade de relação, de da gente ficar muito preocupado em não, sabe, não incomodar o outro. A gente vem de uma cultura muito esquisita, né? Principalmente no Brasil, de a gente não pode fazer nada para incomodar o outro, então vamos tentar ficar aqui na nossa e não vamos falar nada porque vai ficar chato. Sempre tem essa parada. E eu acho que a primeira dica que eu poderia dar para vocês, assim, dica prática, é vá conversar com esses pais. Eu acho que a ação que você sugere no final de ser enérgica, né, e você não vai pegar do meu filho, engrossar a voz e tal, eu acho que esse daí dos caminhos possíveis, esse é o que menos deveria tentar ser explorado. Eu acho que diálogo é a chave de tudo, né? E acho que talvez você pudesse começar, já que é um condomínio, né, já que você mora perto dessas pessoas, não é exatamente uma ida numa viagem que você levou seu filho num parquinho desconhecido. São pessoas que, bem ou mal, você vai ver todos os dias. Então acho que vale a pena um primeiro movimento de buscar conversa, né? De chegar e falar, poxa, caramba, sempre que eu trago aqui, às vezes eu fico meio assim, porque, né, pegam tudo da minha filha, e às vezes eu vejo uma criança que pô, é difícil depois pegar. Como é que vocês veem isso? Como é que você pensa nisso? O que que você acha que a gente pode fazer para resolver? Porque aí minha filha fica chorando, sabe? Mas num tom, não é um tom seu filho é invasivo. Entende a diferença? É tipo assim, poxa, caramba, às vezes a gente vem aqui, é tão legal, mas tem dias que, poxa, dá umas tretas entre as crianças, né? Isso é uma boa forma. Poxa, às vezes as crianças dão umas tretas ali, briga, disputa brinquedo, né? Poxa, como é que você acha que a gente pode lidar com essas coisas, sabe? E aí você vai começar a ver que talvez a outra pessoa também esteja tão perdida quanto você. E vocês podem começar a combinar coisas e estar junto e, sabe, e agir em equipe, porque eu acho que isso faz com que as crianças entendam melhor, né, o que está rolando. E aí fica uma coisa muito importante, uma outra dica para você aqui, que é o seguinte: bebês pequenos fazem isso, tá? Bebês pequenos não têm controle inibitório. Não tem esse controle dos impulsos de se eu quero aquele brinquedo, eu vou lá e não posso pegar, porque é do outro bebê. Não posso fazer isso, eu tenho que me conter. Eles não sabem fazer isso. Eles não sabem nem que isso é errado, não têm idade para saber que é errado, não têm idade para controlar esse impulso, mesmo que soubessem que é errado. Então, assim, eles só vão fazer. Para você ter uma noção, crianças, bebês, né, até os 3 anos, eles não brincam exatamente com outras crianças. Eles meio que estão brincando no próprio mundo.
às vezes vão brincar próximo, às vezes vão até compartilhar algum item, mas na verdade a maioria deles estão ali, cada um brincando no seu próprio mundo, brincando da sua coisinha próximo a outro bebê, entende? Eles não estão brincando juntos. E o fato de estar brincando com crianças mais velhas e ela fica assustada porque toda essa situação, né, sua filha fica assustada porque toda essa situação ela é muito chocante, né? Isso é uma outra questão, mas ela também não está brincando com as crianças mais velhas de 5, 6 anos. Ela está ali perto das crianças de 5, 6 anos, sabe? Pode haver uma interação ou outra, mas esse conceito que a gente conhece de sentar e brincar junto não vem com essas crianças pequenas, com esses bebês, tá? Eles não têm essa, eles não atinam para isso, só lá a partir dos 3 anos. Então a gente começa a pensar que, poxa, se cada bebê no seu mundinho, cada bebê que vê algum objeto de interesse, e se isso já começa a acontecer naturalmente, a gente já pode mudar a nossa forma de enxergar isso, né? Tira essa ideia de que esses bebês são invasivos, que eles são malvados, que eles estão roubando, que eles estão atacando a minha filha, e a gente começa a pensar em como que a gente, enquanto adulto, pode facilitar esse contexto, esse ambiente, né? E o que eu quero dizer com isso? Se a gente vai, por exemplo, para uma pracinha hoje em dia, eu penso muito bem em que brinquedos eu vou levar. Porque você levar muito brinquedo, ou levar brinquedos, determinados brinquedos, às vezes dá muito mais trabalho do que se você não levar nenhum. Entende? Então, às vezes, a gente pode pensar nisso, falar assim, poxa, quer saber, hoje eu vou sem brinquedo nenhum. Eu vou levar só esse baldinho aqui e vamos ver o que vai acontecer. E aí você vê qual vai ser a interação. Vai ter menos disputa, porque os outros bebês não vão ficar olhando o que a tua filha tem, sabe? Então, assim, comece a explorar formas para tornar esse ambiente mais, vamos dizer assim, menos conflituoso, né? Dessa forma. E entenda que, por mais que a sua filha não tenha esse ímpeto de buscar, talvez seja um pouquinho mais da personalidade dela de ser um pouquinho mais tranquila, mais quietinha, mais na dela, mais reservada. E tá tudo bem também, sabe? Não é porque ela não faz isso que quem faz tá errado. É uma característica de cada bebê. A tendência é que os bebês vão para cima mesmo. Aqui em casa, eu posso dar exemplo aqui de casa. Eu tenho a Cora, que é um bebê que vai fazer 2 anos ainda, né? E o que ela quer, ela vai para cima e pega. E mais ainda, ela tá falando, né? Então, assim, ela vai pra cima e fala, é meu, mesmo que não seja dela. Porque o bebê não consegue nem atinar ainda para a diferença entre a posse e o desejo. Percebe a diferença? Essa coisa do, isso aqui, isso é meu, eu vou cuidar disso. Isso daqui não é meu, mas eu tenho desejo sobre isso. Entende a diferença? Para um bebê pequeno, isso não existe. É meu, eu quero. Vai numa loja de brinquedo, é meu e chora, não porque sabe que é dela, é porque ela quer. Então, essa confusão que acontece com o bebê sobre o desejo e a posse, acontece muito com bebês de uma forma geral. Então, aqui em casa rola muito disso. Às vezes as crianças estão brincando de Lego, sabe? Pecinha pequena, que não é da Cora. A Cora chega no quarto dos meninos e fala, é meu. E sai por cima de todo mundo, sai batendo, sai gritando, sai chorando, até pegar o que ela quer pegar, porque ela acha que é dela, não, porque ela quer aquilo dali. E ela não tem esse controle inibitório ainda, sabe? Então é uma coisa que a gente precisa muito, muito ter bem certinho na nossa cabeça, porque alivia muito essa tensão de tipo, ai, minha filha está sendo vítima de tudo, ai, caramba, essas crianças são muito malvadas, ó, os adultos precisam punir. Aí a gente entra numa estrada que é meio perigosa. Entende? E não adianta nada a gente fazer determinada coisa com os nossos filhos e desejar o oposto para os filhos dos outros, né? Não faz sentido isso. É uma mudança geral sobre a infância que a gente tem. Então não adianta eu quero criar meu filho com apego, com disciplina positiva, quero que eles sejam muito felizes, quero respeitar a autonomia deles, quero respeitar o tempo deles, mas os outros filhos não podem se meter na vida dos meus filhos, não. Senão tem que ser punido, tem que ser expulso da escola, porque essa criança é horrível, porque essa criança é maquiavélica, não sei o que lá. Então a gente, sabe, para fazer negócio de verdade, a gente tem que mudar a forma como a gente enxerga a infância como um todo, que vai atravessar não só os nossos filhos, mas as outras crianças também que, né, vivem junto com a gente nesse mundo, tá? Então, é importante pensar dessa forma, porque vai te ajudar a ficar menos angustiada, vai te ajudar a pensar em soluções que não necessariamente envolvem ser mais grosseira ou, sabe, incisiva com o bebê, porque isso não vai ajudar em nada, sabe? Na verdade, vai só piorar a sua situação, porque você vai falar grosso com o bebê, ele vai se assustar com você, vai ficar com medo de você, vai chorar provavelmente, e aí você vai gerar uma situação super constrangedora com os outros pais, sabe, do condomínio, que você nunca nem falou com eles sobre algum problema que você tinha, então, assim, só vai atrapalhar, na verdade. Então, é mudar essa ideia, e aí a gente pensa, tá, então se isso vai acontecer porque são bebês, né, então, peraí,
eu não vou levar brinquedo hoje. Ou então eu vou levar só esse kit com pazinha e um baldinho. Ou então eu vou levar um brinquedo que a minha filha não goste tanto, sabe? Quando ela ficar maior, você vai perceber isso também. Você vai começar a falar com sua filha, como eu falo com os meus, olha, o brinquedo que você leva pra pracinha é um brinquedo que você quer compartilhar. Brinquedo que você não quer dividir com ninguém, que não quer emprestar pra ninguém, deixa em casa. Não vai levar isso pra pracinha, porque isso vai dar, sabe, dor de cabeça. Então, a gente já começa a dialogar nesse nível com os nossos filhos quando eles ficam mais velhos. Quando é um bebê, não dá para dialogar dessa forma. Então a gente toma essas decisões proativamente para evitar o conflito. Então, ó, não vou levar. Nossa, não, esse macaquinho aqui de pelúcia, minha filha ama, ela não vive sem aquilo ali, é praticamente um objeto de transição. Não leva isso para pracinha, para lugares coletivos, para lugares em que se vai compartilhar coisas. O que vai para pracinha é porque é para ser compartilhado. Às vezes, até melhor para você ver uma coisa interessante aqui. Às vezes é bom você separar um kit de brinquedos que vão para pracinha. Aqueles brinquedos que não entram dentro de casa, que sempre foi assim, né? O balde com a pazinha, com a estrelinha, a forminha para fazer brincar com a areia, não sei o quê. Isso não entra dentro de casa, primeiro porque é sujo, mas segundo porque aquilo é da pracinha. Então tira um pouco o foco daquele negócio de isso ser meu, e isso é da pracinha. Então se eu quero brincar com isso, eu vou pra pracinha com outras crianças e vou brincar com outras crianças. Resolve todos os problemas e tretas da pracinha? Não resolve, tá? Até porque Thiago, tenho uma posição muito de se eu entendo que as crianças são assim, que os bebês são assim, e o meu filho está disputando, alguma criança tomou da mão do meu filho algum brinquedo, ou se o meu filho pediu emprestado o brinquedo de uma outra criança e ela não emprestou, disse não, eu vou ajudar o meu filho a passar por essa frustração, vou ajudar ele a guiar isso, vou agir de forma proativa, caso ele queira bater na outra criança, ele não bata, mas eu vou entender e não vou obrigar. Da mesma forma que se alguma criança vier pedir numa pracinha um brinquedo que está com a Cora e a Cora falar não, que não quer emprestar, eu não vou obrigar a minha filha a emprestar. Mas também, né, vou ter aquela contenção ali. Se a criança ficar revoltada e quiser partir para cima para bater da Cora, eu vou pegar a Cora. Opa, filha, vem cá, vamos ficar aqui no colo um pouquinho comigo. E vou ver se o adulto está vendo a movimentação ali. E vou falar, opa, bater machuca, não sei o quê. Então, nesses casos, eu até falo, mas de uma forma amigável, afetuosa, porque são crianças, são bebês, né? Se eu falo de forma afetuosa com os meus filhos, eu deveria estar falando com as outras crianças do mundo dessa mesma forma, sabe? Então, é um pouco sabe? É a forma como a gente enxerga a infância. Eu acho que essa é a chave principal dessa nossa conversa aqui. Então, vai dar briga? Não quer emprestar? Eu vou respeitar o direito do meu filho de não emprestar. Assim como eu vou fazer o meu filho entender que ele precisa respeitar o direito da outra criança não emprestar o brinquedo ou não devolver em determinada hora. E vou sempre falar uma frase que, para mim, assim, essa frase é clássica nas minhas tretas de pracinha, inclusive tão clássica que ela, se bobear, ela está presente no meu primeiro livro que eu escrevi há anos atrás, que é O Abraço Seu Filho, quando a Anne estava grávida da Maia, olha isso. Então só tinha o Dante e o Gael. Eu escrevi esse primeiro livro, se quiser procura aí, vai estar aí o link para você comprar, porque é um livro muito legal, modéstia à parte, é um livro muito bom. Mas lá eu já falava sobre isso, que é essa máxima que é o seguinte, quando a criança quer alguma coisa que está emprestada e não consegue dar, não sei o quê, aí a gente fica assim, poxa, e aí, o que eu vou fazer? Qual que é o... 5 minutos? Ah, não, daqui a 5 minutos você vai devolver, daqui a 5 minutos você vai pegar, daqui a 5 minutos... Não, eu falo em termos de vez, né? Então, assim, quando a vez do seu amiguinho acabar de brincar com isso aqui, ele vai te emprestar. Eu não sei quando, mas eu sei que a vez, em algum momento, essa vez vai acabar, esse interesse vai perder e você vai poder brincar. Pode ser que aquela criança vá embora e leve o brinquedo e que seu filho não tenha a oportunidade de brincar. Mas é outra forma da gente lidar e ajudar os nossos filhos a passar por essa frustração também, de tipo, caramba, filho, a vez dele foi tão longa que não acabou e ele foi embora e você não teve a sua vez para brincar com aquele brinquedo. Poxa, que triste, né, filho? Poxa, vem cá, vem no colo do papai. Vem cá, vamos conversar. Fica aqui. E se a criança chorar, tá tudo bem chorar, filho. Você tá muito chateado. Você queria muito ter a sua vez e não conseguiu ter a sua vez. Entende? A gente não tem que blindar os nossos filhos dos momentos difíceis. A gente tem que ajudá-los a caminhar através desses momentos difíceis da forma mais amparada emocionalmente possível que a gente pode oferecer para eles. Então, é muito diferente. Então, se isso acontece com os nossos filhos, a gente vai acolher, a gente vai amparar, a gente vai, dentro da medida do possível, evitar que violências, né, e agressões entre bebês e crianças aconteça, mas a gente sempre vai ter esse olhar mais tenro, mais, sabe, mais empático, mais curioso sobre a criança e menos julgador, porque
Senão a gente entra nesse lugar de todas as crianças são inimigas do meu filho porque não tratam o meu filho bem. E aí também não é um caminho muito legal a se seguir, tá bom? E agora eu queria muito saber de você o que você acha sobre isso. Comenta aqui no meu vídeo, diz o que você acha, se você acha que eu estou exagerando, que eu estou viajando. Lembrando que eu tenho, 4 filhos, tá? Eu tenho muita estrada de pracinha nas costas para dizer essas coisas aqui, tá? Então, assim, vai lá, comenta, diz o que você pensa, diz o que é mais difícil para você lidar, porque talvez a gente faça um outro vídeo especificamente sobre alguma dificuldade que você tenha ainda sobre esse tema, ou sobre qualquer outro tema, na verdade, né? Mas enfim, eu queria muito saber, porque normalmente esse é um tema bem polêmico, porque as pessoas acham que... Lembra daquela coisa que eu falei, que a gente tem uma cultura de não incomodar o outro? Então, se o meu filho for pegar o brinquedo de alguém sem pedir emprestado, sem a permissão, nossa, a gente vai ficar mal a beça, a gente vai tomar o brinquedo da mão do filho, vai fugir com o filho gritando, brigando com o filho da pracinha, vai ser um horror. E da mesma forma, a gente fica muito indignado quando os outros pais deixam que seus filhos façam o que a gente não gostaria com os nossos filhos. Então, assim, é uma situação muito esquisita, com muita margem para má interpretação e que eu acho que a gente precisava conversar com um pouco mais de calma, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de me ajudar a divulgar ele por aí. Manda para alguém que está passando por esses perrengues aí de pracinha. Poxa, eu tenho certeza que alguma coisa desse vídeo vai ajudar essa pessoa e você vai se tornar um vetor de compartilhamento de conteúdos bacanas na internet. Olha só que legal. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e me ajudar a manter essa produção de conteúdo tão bacana na internet há tanto tempo. Com R$15 mensais você me ajuda a manter os custos dessa produção e de quebra você tem acesso ao meu grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, que a gente tem uma comunidade muito bacana, com muita gente engajada, se ajudando, pedindo ajuda e, sabe assim, são discussões riquíssimas que acontecem ali. E aí eu sempre acabo entrando nas discussões e mandando áudios gigantescos, que viram quase um novo podcast ali para as pessoas ouvirem, um podcast exclusivo, né, para apoiadores. Então, tá tudo lá para você acessar, para você conversar e, assim, como uma forma de agradecimento por ajudar a manter esse trabalho funcionando, para que ele seja sempre gratuito, acessível e livre para todo mundo que quiser um pouco de conhecimento sobre a parentalidade, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.